Boa noite mesmo de Levi Lafetá. Meus amigos e minhas amigas que me acompanham há muitos anos. E aqueles amigos que estão chegando agora, eu sou Levi Lafetá, jornalista, radialista, bacharel em Direito, administrador de empresas, escritor e general manager em futebol. É por isso que eu estou aqui sempre falando sobre futebol. E logo abaixo tem um link onde o senhor que ainda não me conhece vai tomar conhecimento exatamente de um pouquinho do que fiz pelo futebol e para o futebol. E hoje, Fernando Diniz, todo feliz, diante de vários jornalistas, apresentou a sua lista de convocados. O grande Fernando Diniz, que não tem nenhum currículo, mas está entrando pela porta dos fundos na seleção da CBF. Porque Carlos Ancelotti, ele não vem. O Carlos Ancelotti é um italiano que nasceu em junho de 59, tem 64 anos. Treinou o Real Madrid 2 vezes, Everton, Napoli, Bayern de Munique, o Real falei 2 vezes, Paris Saint-Germain, Chelsea, Milan, Juventus e Parma. E atualmente está no Real Madrid. Ancelotti conquistou tudo que disputou na Europa. Tudo. Ancelotti tem um currículo maravilhoso. E jamais em tempo algum este jornalista que está na estrada, como nós falamos, há mais de 28 anos, trabalhando em volta do futebol, nunca acreditou que Ancelotti viesse para treinar a seleção brasileira. Eu vou explicar diretamente aos senhores e relembrar aos amigos que me seguem há muitos anos do que eu sempre falei, o que é que ia acontecer com o futebol brasileiro. O futebol brasileiro hoje é um vestibular para os jogadores irem jogar na Europa e aí sim serem convocados ou não. O vestibular é feito aqui. Lá, se forem bem, aí o treinador vai e convoca, inclusive para agradar os clubes europeus. Então, a partir da criação da SAF, com as categorias de base, o que virou o futebol brasileiro? Exatamente um centro de treinamento dos clubes europeus. Acredite se quiser. Porque, numa relação apresentada hoje pelo Fernando Diniz, apenas, se não me engano, 4 jogadores brasileiros que jogam aqui estão fazendo parte da seleção. Os outros da Europa e fora da Europa também, mas nunca a maioria daqui. Aqui é o vestibular. Tem que estudar muito, tem que jogar muito, para depois ir para a Europa, aí para depois ser convocado para a seleção brasileira. Está aí à vista de todos nós. Então, o Fernando Diniz convocou Alisson, Bento e Ederson como goleiros. E André, do Fluminense, né? O Bruno Guimarães, Casimiro. Casimiro vai se aposentar na seleção, vai ter um salário maravilhoso, que entra treinador, sai treinador, está lá o Casimiro, não aparece outro melhor, é só Casimiro. Viva Tite! E o Joelito, o Veiga do Palmeiras. Ora,
graças à grande atuação de Veiga no Palmeiras, né? Palmeiras se movimentando. E o Antony. Tem o Gabriel Martinelli, o Matheus Cunha, Neymar ganhando 2.400.000 por dia, foi convocado pelo Fernando Diniz. Assim, Richarlison, esse que nunca faz gol, mas está lá. O que existe nessa convocação, né? Todo treinador convoca o Richarlison. Rodrigo, Vinícius, Danilo, Wanderson e Caio Henrique e Renan Lodge, lateral. Então este que é o futebol brasileiro. Aquele futebol brasileiro que nós tivemos o prazer de assistir a Copa do Mundo de 58 com praticamente 85% dos jogadores atuando no Brasil. A Copa de 62 com mais ou menos 55% de jogadores atuando no Brasil. E ganhamos 58 e 62. E depois foi o que os senhores sabem o que aconteceu até hoje. Vamos agradar os clubes europeus, vamos agradar aos empresários, vamos agradar os investidores. E agora, o futebol brasileiro virou SAF, porque atende às exigências do futebol europeu, principalmente. Então, o que dizer sobre Ancelotti? Na minha opinião, Ancelotti não virá. Aquilo ali foi uma maneira da CBF desviar a atenção do torcedor para poder trazer Fernando Diniz. Eu nem vou falar o currículo do Fernando Diniz. Eu não vou falar o currículo do Fernando Diniz. O que eu lembro é que em São Paulo, lembra do São Paulo? Fernando Diniz estava disparado na frente com o São Paulo e perdeu o Campeonato Brasileiro. E agora, no Fluminense, meu Deus, está dependendo de quem? De quem? Do nosso centroavante, né? Argentino, que se ele não fizer gol, o Fluminense não ganha. Se o Ganso não colocar a maestria dele no meio de campo, de forma alguma terá aquela jogada bem preparada. Então, o que acontece? Simplesmente deixa de lado treinadores com currículo, com vencedor. Por exemplo, o caso do Dorival Júnior, que já mostrou a capacidade que tem. Será que eu preciso dizer os títulos que o Dorival Júnior ganhou? Será que eu preciso dizer que Dorival Júnior, em 15 dias, montou o time de São Paulo e está aí fazendo bonito? E por quê? Por quê? O Fernando Diniz. É por isso que as coisas no Brasil não andam. Porque normalmente nós, não eu, mas aqueles que comandam o futebol, eles são submissos aos europeus. E eu, jamais em tempo algum. Agora, jamais em tempo algum, pensava que um dia, o treinador da seleção brasileira, do meu país, né, fosse o Fernando Diniz. E aí, fica com aquela historinha, aquela história do vizinho, não, ele vai casar com a Maria, mas a Joana está lá esperando, então fica mexendo. Se o Fernando Diniz ficar lá à beira do gramado falando palavrão, ele vai ter que aprender palavrão em francês, espanhol, inglês, né? Aí o que vai acontecer? Se der certo, se os jogadores quiserem
quiserem, aí ele será mantido. Mas aí o que vai acontecer? Quando chegar próximo à Copa do Mundo, aqueles jogadores que são calejados, milionários, tá? Vão ver que o futebol apresentado pelo Diniz é o futebol que você, amigo, joga o final de semana, aquele peladão, aonde que todo mundo vai atrás da bola, e fica aquele vazio. Isso é o futebol do Fernando Diniz. E aí? Vamos aguardar o quê? Eu não espero nenhum sucesso. Classificar para a Copa do Mundo? O Brasil já está classificado. Aqui na disputa não tem adversário. Não tem adversário. Aqui vão classificar normalmente Uruguai, Argentina e Brasil, e o resto é o resto. Aí fica o restante com Colômbia, Bolívia. Então a classificação ela é líquida e certa. Então a gente vai esperar o quê? Então tudo é uma armação, tudo é armação para querer enganar o torcedor. Meus amigos, eu participei da CPI do futebol em 2001, onde eu prestei um grande serviço, reconhecido pelo senador Álvaro Dias, que quando eu provei que o jogador de futebol, quando era transferido, o dinheiro da transferência não voltava para o Brasil. Foi o Levi Lafetá, esse mineiro aqui do norte de Minas, que foi lá e provou. E aí prestei um grande serviço à nação. Agora eu gostaria de pedir uma outra CPI para saber por que essa repetição de erros que vem acontecendo dentro da Confederação Brasileira de Futebol. E mais, eu gostaria que algum político criasse um projeto de lei justamente para que não houvesse contrariedade na Constituição, que diz direitos iguais. Por que um jogador brasileiro tem que fazer vestibular aqui para passar para poder ir à Europa e logo na semana seguinte ele é convocado? Tem alguma história aí que não me soa bem. Então, eu acho que o político devia encontrar um projeto para transformar em lei de que o jogador brasileiro teria também chances maiores para jogar na seleção brasileira. Por que não dizer, tudo bem, 60% convocados do exterior e 40% aqui dentro do Brasil? O senhor que gosta de futebol, a senhora também, eu aprecio muito a mulher quando gosta de futebol. Aliás, eu aprecio a mulher de todas as maneiras, mas quando gosta de futebol, eu acho bacana demais. Então, por quê? Porque esses jogadores vão ter que fazer vestibular. Desta relação que saiu, quantos jogadores bons ficaram aqui que poderiam também fazer parte? Eu acho uma injustiça muito grande. Em primeiro lugar, convocar Fernando Diniz para ser o selecionador nacional. Se tem pessoas aí com mais gabarito e com mais currículo. E também foi realmente uma maldade que continuo fazendo com os jogadores que jogam aqui no futebol brasileiro. É isso aí, meus amigos. Eu sou Levi Lafetá. Aqui é o canal Levi Lafetá, que faz parte do jornal Tribuna Mineira, que já existe há muitos anos e que eu o trouxe aqui para o YouTube. E dentro do canal e dentro do Tribuna Mineira tem o canal Levi Lafetá.
Meus amigos, vocês que estão aqui pela primeira vez, colaborem, inscrevam-se. O canal só aparece para falar coisas sérias. Nós não criamos notícias. Nós, de forma alguma, temos aqui interesse de criar notícias. E quem vos fala aqui, mais uma vez, viveu o futebol nos seus bastidores. É só constatar no meu blog Bureau Sportif Lafetá. Até lá!